Na aula passada, a gente falou sobre gráficos, sobre como interpretar algumas coisas a partir dele, e falamos bastante sobre derivadas, ou que a gente também pode chamar de taxas de variação, e como essas coisas estão associadas a um gráfico de posição por tempo, por exemplo. Aí, neste vídeo, ou nesta aula, a ideia é fazer o problema inverso. E eu digo problema inverso porque agora, ao invés de usar a posição em função do tempo para achar a velocidade, a gente vai fazer o contrário, que é a partir de um gráfico de velocidade em função do tempo e obter qual é a posição ou a variação da posição, se você preferir chamar assim. Isso não é uma coisa absurda. Apesar do nome associado a esse processo que eu vou falar ser integral, uma coisa que parece que é muito sofisticada lá do cálculo, o que a gente faz em Física 1 é uma coisa bastante simples. E mesmo antes da Física 1, a gente já está acostumado a fazer uma integral de cabeça, sem saber que aquilo é uma integral. Então imagina que eu tenho um objeto qualquer se movendo. Aí eu vou fazer aqui um gráfico em que eu vou colocar o tempo e a velocidade. Então, num gráfico de velocidade por tempo, o caso mais simples é quando a velocidade é constante. Então, suponha que a gente tivesse uma velocidade, vamos dizer que o zero fosse aqui, e que eu tivesse o 100 km por hora aqui nessa posição, né? Então o que acontece é que esse gráfico vai dar uma linha reta horizontal. Se a velocidade não muda em função do tempo, então para qualquer tempo ela é a mesma e vai dar uma coisa assim. E aí a gente poderia ter nesse eixo aqui marcado o tempo em horas. Então aqui 1 hora, mais ou menos por aqui a segunda, a terceira e assim sucessivamente. E aí eu poderia perguntar assim, quanto que esse veículo, esse objeto, se moveu na primeira hora? Então, intuitivamente a gente sabe que se a velocidade é 100 km por hora, quando eu quero saber quanto que ele vai andar em 1 hora, o que eu faço é um produto. E esse produto é representado pela área desse retângulo que eu estou desenhando aqui. Com essas duas arestas aqui em vermelho, as outras duas estão em preto. E por que um produto? Porque quando a gente faz isso, a conta que a gente vai fazer na nossa cabeça é pegar os 100 km por hora e multiplicar isso por 1 hora. Aí as unidades aqui vai dividir uma pela outra, né? Então não vai ter hora na resposta. E 1 vezes 100 dá 100. Então isso aqui dá 100 quilômetros. Então o que a gente fez para fazer essa conta foi pegar um valor da velocidade e multiplicar por um intervalo de tempo, ΔT. E com isso a gente obteve um ΔX. Então ΔX é a velocidade vezes ΔT. E veja que no gráfico, o que a gente está fazendo é a área dele. Porque a aresta mais comprida, essa aqui, ó, ela vale 100 km por hora e essa outra aresta aqui vale 1 hora.
Então, quando eu estou falando área, eu não estou dizendo que isso aqui tem unidade de área de metro quadrado. Eu só estou dizendo que visualmente é essa área que a gente observa que vai estar relacionada ou que está representando qual foi o espaço percorrido. Só que a gente sabe que quase nunca as velocidades vão ser constantes, né? E se elas quase nunca vão ser constantes, convém a gente perguntar o que acontece quando eu tenho um gráfico de velocidade por tempo Então, eu tenho um gráfico de V de t. Deixa eu escrever isso mais para cá. Então, quando eu tenho um gráfico de V de t por t, vou deixar o zero aqui. Só que essa velocidade não é constante. Aí eu tenho uma situação um pouco mais delicada que eu preciso analisar. Então, vamos supor que eu tenho uma velocidade que está aumentando, como alguma coisa representada por esse risco aí. Então eu vou fazer aqui, representando em vermelho, um instante que eu vou chamar de T1. E eu quero saber quanto que esse objeto aí percorreu quando ele saiu, quando o tempo passou de T1 e evoluiu até um T2, que está aqui. Então a conta que eu quero fazer é obter essa área aqui. O problema é que para obter essa área, agora eu não tenho só um retângulo. Quero dizer, se você pegar o valor da velocidade aqui e multiplicar por T1, isso ia dar a área de um retângulo por aqui assim. Agora, o que eu tenho que multiplicar para obter uma área que vai corresponder ao que está aqui entre T1 e T2, entre as duas retas pontilhadas aqui, as duas linhas pontilhadas, e que tem uma curva do lado de cima, né? Então você nunca vai conseguir desenhar um retângulo aqui que vai cobrir perfeitamente aquele desenho. Entretanto, a gente pode fazer um procedimento diferente, que é dividir em alguns retângulos, por exemplo, assim. Então aqui eu tenho o primeiro retângulo, aqui eu estou fechando o segundo retângulo, aqui eu estou fechando o terceiro retângulo, e eu posso seguir fazendo mais. Opa, fiz o lugar errado. Eu posso seguir fazendo mais até chegar lá em cima, até cobrir toda a área. Veja que se você fizer isso, eu vou chamar aqui de 1, 2, 3 e 4. Então, dividindo a curva desse jeito, fazendo isso, a gente tem um monte de retângulos, e aí um retângulo eu sei calcular a área. O que eu preciso fazer é pegar o valor V1 que está aqui e o T1, isso aqui dá esse lado do retângulo. É esse ponto que eu estou desenhando aqui. Agora, se eu supor que a velocidade ficou V1 entre T1 e esse outro instante aqui, então eu posso calcular a área desse primeiro retângulo, que eu estou rabiscando de amarelo aqui. E aí você vai fazendo a mesma coisa para os outros retângulos. Você vai fazer aqui para o segundo, em que a velocidade aumentou, vai ter um outro valor V2 aqui, e assim você pode fazer o que a gente chama de uma soma de Riemann, é o nome para isso aqui. Então veja que se você fizer esse procedimento, você vai calcular uma área, que é essa parte que eu estou representando em amarelo, que vai ser um pouco menor do que o valor total da área. Porque tem essa parte aqui, ó, que eu estou fazendo em verde agora, que ela não está sendo calculada.
Quando eu calculo a área desse retângulo, do retângulo 1 e a do retângulo 2, eu não estou contando a área desse verde aqui. E aí, por isso, essa conta vai ser falha até um certo ponto. Porém, se a gente dividir isso aqui, ao invés de dividir em 10 retângulos, né? Essa aqui tem 4, então seriam 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alguma coisa assim, se eu mantivesse retângulos com a largura que a gente tem nesse desenho. Então, se eu dividisse em 100 retângulos ao invés de dividir em 10, aí essa parte que eu tinha pintado de verde aqui, ela vai diminuir de tamanho, porque os retângulos estão ficando mais finos, então esse erro aqui começa a diminuir. Então a área entre T1 e T2, né? Então a área, eu vou colocar assim, ó, de T1 até T2, o que eu chamo de área, vou colocar um balãozinho aqui, é uma área sob a curva. Então é a área que está de baixo, né? A curva está passando aqui em cima e essa área está para baixo. Então essa área sobre a curva, ela vai dar a posição em T2 menos a posição em T1. E isso aqui a gente calcula fazendo uma somatória sobre todos os retângulos que eu desenhar dessa velocidade que aqui eu chamei de V1 ou V2, né? Então, para cada retângulo vai ter uma velocidade, por isso V de TI, que multiplica delta TI. E por que eu coloquei x2 menos x de T1 aqui? Porque, como eu falei no gráfico anterior, quando a gente calcula a velocidade vezes o tempo, num gráfico desse tipo aqui, a gente está calculando qual foi o delta x. Nesse caso era entre 0 e 1 hora. Aqui, além de ter a velocidade variável, eu coloquei o tempo de T1 até T2. Eu poderia ter começado do zero também, mas escolhi assim para deixar de uma maneira um pouco mais genérica. Então essa área, ela não é exatamente a soma desses retângulos, mas ela é aproximadamente a soma desses retângulos, porque a gente perde esses lugares aqui, ó, que eu estou marcando um pontinho verde, né? Que a gente não vai estar contando. Mas tem um jeito de resolver isso. E o jeito de resolver isso também consiste em usar um instrumento que vem do cálculo, que é a ideia de limite. Então eu posso fazer que o x de T2 menos o x de T1, ele não vai ser aproximadamente a soma dos retângulos se eu somar infinitos retângulos. Justamente porque eu falei que quando eu vou dividindo mais, eu vou perdendo menos daquela parte dos triângulos que eu deixo de contar. Então o x de T2 menos o x de T1 vai ser igual ao limite de ΔT tendendo a zero da somatória sobre todos os i's de V de TI ΔT. E por que eu estou colocando ΔT tendendo a zero? Porque o ΔT, ele é a largura dos retângulos que eu estou desenhando aqui, ó. Ele é essa largura. Então, fazer o retângulo ficar mais fino e, por este motivo, fazer
essa soma ser sobre muitos retângulos, muito mais do que 10, mais do que 100, é equivalente a fazer esse ΔT tender a zero. Se a largura do retângulo é muito pequena, automaticamente para de T1 até T2 eu vou precisar de infinitos retângulos. E com esse limite, eu estou fazendo uma coisa que é a definição de integral. Então, integral é uma somatória sobre infinitos termos. Mas é claro que a gente não vai fazer infinitos retângulos e ficar contando eles, né? Não é essa a ideia. A ideia é justamente usar artifícios matemáticos da álgebra, quando forem necessários, para executar o cálculo dessa área de uma maneira algébrica. Entretanto, para fazer essa discussão que a gente está fazendo nesse vídeo agora, o ponto importante é entender que a integral corresponde à área do gráfico. Então, se eu faço a integral de v de t, que está aqui em cima, em função do tempo, eu vou estar fazendo a integral de v de t dt. E a gente escreve isso com um símbolo, que é esse aqui. Ó. Então, a integral de t1 até t2 de v de t dt. Então, isso aqui é o objeto que a gente chama de integral. E aí, para que isso é importante? Bem, tem muitas situações, não só em mecânica, em física 1, onde a gente tem alguma coisa que está variando, por exemplo, com o tempo. Então eu preciso fazer uma soma de todas essas variações. E a soma de todas essas variações é uma integral. E é por isso que esse problema é o problema inverso da derivada, já que na derivada a gente está calculando uma variação. E na integral eu estou somando todas as variações para obter o valor integral da variação, que é isso que a gente está chamando de integral, simplesmente. E aí tem alguns exemplos bastante úteis em Física 1 que ilustram o que é isso que eu estou falando. O primeiro deles, como eu já falei no vídeo anterior, é que a derivada da velocidade com relação ao tempo, ela é a aceleração. Agora, vamos supor que eu estou falando de um problema onde eu tenho a aceleração constante. Então, supondo a aceleração constante, eu posso fazer um negócio interessante com isso aqui. Eu posso pegar e escrever dv como a vezes dt e aí fazer a integral dos dois lados. Então, a integral de dv é igual a integral de a dt. E quando eu faço isso, a integral da variação da velocidade vai dar a velocidade, a integral de dt vai dar uma variação do tempo, que eu vou chamar só de t aqui. Mas quando eu estou fazendo essa soma, toda vez que eu executo uma integral, vai ter uma constante que eu preciso determinar de algum jeito, que eu vou chamar só de c aqui por enquanto. E depois, à medida que vocês resolverem mais problemas com as integrais ou verem
integrais lá em cálculo, vocês vão entender por que eu preciso inserir essa constante aqui. Então, se a aceleração é constante, como estamos supondo aqui, então quer dizer que a velocidade aumenta linearmente com o tempo. Então, em t igual a zero, se você pegar o zero e substituir aqui, você vai ter que v é igual a c. O que significa dizer que essa constante c, ela é a velocidade quando t igual a zero, ou o que a gente habitualmente chama de v0. Então quer dizer que v é igual a v0 mais a t. E vocês já devem ter visto em outros cursos de física, no ensino médio, vocês devem ter visto esse tipo de expressão aqui. Então, se eu tenho a velocidade e tenho a aceleração, eu sei que... Desculpa, se eu tenho a velocidade inicial e a aceleração, eu sei que a velocidade vai aumentar com o tempo dessa maneira. Ou diminuir se a aceleração for negativa, né? E isso aqui também pode ser integrado, porque dx dt é igual àquela velocidade, que é v0 mais a t. Então quer dizer que eu posso fazer dx é igual a v0 mais a t, que multiplica dt. Aí eu faço a integração dos dois lados. Então aqui vai ficar a integral de dx e aqui vai ficar a integral de v0 mais a t dt. E aí vale lembrar que quando a gente fez essa primeira integração aqui, a gente acabou descobrindo que aquela constante c era o valor inicial da velocidade, que a gente chamou de v0. Então aqui vai dar algo parecido, só que a constante vai valer o valor inicial da posição x. Então eu já vou escrever assim, ó, x menos x0, ou eu poderia colocar o x0 positivo do lado direito da igualdade, mas eu vou escrever assim. Isso aqui é igual a integral de v0 mais a t dt. Quando eu tenho uma soma, eu posso fazer o que a gente chama de propriedade distributiva, né? Então eu posso escrever isso aqui como a integral de v0 dt mais a integral de at dt. E aí quando você faz a conta desse jeito, v0 é uma constante, por isso ele sai para fora da integração e eu só fico com a integral de dt. Então é um problema semelhante ao anterior. Essa aceleração aqui também era constante e ela continua aqui, ó. A diferença é que a integral do dt fez aparecer esse t aqui. Então aqui vai acontecer a mesma coisa. Então isso aqui vai dar t. E aqui eu tenho a integral de at dt. Daí é um problema novo para a gente. E aí para resolver isso, a gente usa, na verdade, o que eu vou fazer em azul aqui, como um rascunho, a gente vai usar a seguinte propriedade. A integral de t elevado a n dt, isso aqui é igual a t elevado a n mais 1
dividido por n mais 1. Então, por enquanto, a gente pode se acostumar com isso aqui. Isso aqui é o que a gente usa para integrar qualquer polinômio. Então, toda vez que eu tiver, não interessa se é t, se é x, qual é a letra, mas se ele está elevado a um expoente, quando eu vou fazer a integração dele, esse expoente vai aumentar em uma unidade e vai aparecer um n mais 1 dividindo aqui. Então, nesse caso, aqui vai ficar A. Deixa eu voltar para a cor preta. Aqui vai ficar A vezes a integral de t dt. E aí a integral de t dt vai dar t ao quadrado sobre 2. Ou seja, o x menos o x0 é igual a v0t mais meio de a t ao quadrado. E essa é a outra expressão que, junto com essa primeira aqui, a gente costuma usar para resolver problemas de mecânica de movimento em uma dimensão. E a gente faz isso com frequência em Física 1 porque a gente assume problemas em que a aceleração é constante. E se a aceleração é constante, a relação entre essas grandezas vai ser como posição e tempo aqui, né? Ou velocidade e tempo aqui, vai sempre seguir uma expressão desse tipo que a gente está desenhando. E aí, se vocês se lembrarem, a definição de derivada, se eu tiver uma função do tipo f de x, que é x elevado a n, e eu vou calcular a derivada de f de x com relação a x, isso aqui vai dar n vezes x elevado a n menos 1. Ou seja, na derivada, o expoente diminui em uma unidade e ele aparece multiplicando aqui, né? Eu quero dizer, o n que estava aqui em cima vai ficar multiplicando e diminui 1 em cima. E na integral é o contrário. Ao invés de colocar o expoente multiplicando, você primeiro vai aumentar o expoente de 1 e aí vai colocar ele dividindo. E é por isso que essa operação aqui vai corresponder ao inverso dessa operação aqui em cálculo. Então, só para terminar, já que tem uma outra equação que a gente também usa bastante em Física 1, que está relacionada a essas duas, eu vou tentar mostrar ela aqui para vocês. Então, se você pegar daquela primeira equação, é possível reescrever ela dessa forma aqui. Ó. Você pode fazer devagar aí no seu caderno, se você preferir. V menos V0 dividido por A. Isso aqui é o valor do tempo. E aí a gente pode pegar esse tempo do jeito que ele está aqui e substituir nessa expressão 2. E por que eu vou querer fazer isso? Já vai ficar claro para vocês. Então eu tenho x menos x0 é igual a v0 que multiplica no lugar do t, que está aqui, eu vou colocar esse v menos v0 sobre a. Então, v menos v0 sobre a mais a sobre 2, que multiplica v menos v0 sobre a, que eu estou substituindo no lugar desse t, que aqui está ao quadrado. Então, tem um quadrado aqui. E o que eu posso fazer com essa expressão ainda? A gente pode procurar um outro jeito para reescrever ela, e isso vai ser bastante útil. Eu faço isso assim, ó. O x menos x0
vai ser igual a V menos V0, que é esse cara que está aqui, que multiplica V0 sobre A. Não modifiquei nada, só repeti ele, né? E aqui eu vou fazer uma modificação, que é escrever isso aqui como A sobre 2, que multiplica A sobre A, que multiplica V menos V0 sobre A. E por que eu estou fazendo isso aqui? Se eu estou colocando um A em cima e um embaixo, eu não estou modificando o valor de nada, né? Isso é equivalente a você só tirar esse A aqui e esse A daqui de baixo. Então veja que aqui, ó, se eu cortei esse A aqui, ficou o valor 1. Então se eu pegar o quadrado e aplicar aqui, então esse termo pode ser reescrito assim, ó. A sobre 2, que multiplica 1 sobre A ao quadrado, que é esse 1 sobre A que eu estou levando aquele expoente lá. Isso aí multiplica V menos V0 ao quadrado. Com ele reescrito dessa maneira, então esse quadrado aqui vai embora com aquele A, e eu fico com x menos x0 é igual a V menos V0, que multiplica V0A, mais 1 sobre 2A, que multiplica V menos V0 ao quadrado. Assim pode parecer que não é muito útil ainda, mas a gente pode fazer mais uma coisa. Eu vou deixar... Veja que tem o A está dividindo os dois termos, né? Então eu vou colocar ele em evidência aqui por isso. E vou fazer esse produto aqui, ó. V vezes o V0 menos o V0 ao quadrado. Isso é só da primeira parte. Mais 1 sobre A. Então o produto aqui, abrindo esse produto aqui, né? Então eu fico com o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Veja que eu não coloquei o 2 aqui, ó, esse 2 que estava aqui em cima, então eu preciso colocar ele aqui dentro. Então eu vou colocar esse 2 aqui, aqui e aqui. Então, como vocês podem ver, ó, aqui tem dois termos que vão se anular. Mas aí veja só, aqui eu tenho então, ó, 1 sobre A, que multiplica V menos V0. V vezes V0, desculpa. E aqui eu tenho o mesmo 1 sobre A, que está multiplicando o menos V por V0. Então esses dois termos aqui vão embora. Um vai subtrair do outro. E isso aqui vai ficar então x menos x0 é igual. Veja que aqui ia sobrar V ao quadrado mais V0 ao quadrado. Só que eu estou subtraindo menos V0 ao quadrado aqui, né? Então, quer dizer, isso aqui vai ficar 1 sobre A,
que multiplica esse v ao quadrado que está aqui sobre 2. Só que aqui eu tinha o v0 ao quadrado sobre 2 subtraído de 1v0 ao quadrado sobre 2. Então, meio menos 1 vai dar menos meio. Por isso aqui vai ficar menos v0 ao quadrado sobre 2. E aí, alguns de vocês já devem ter reconhecido essa expressão, que é o que a gente chama de expressão de Torricelli. Então, eu posso dizer que esse x menos x0, vou multiplicar por 2 dos dois lados para sumir com essa fração aqui, né? Então, 2x menos x0, esse a também, vou passar ele para o outro lado multiplicando. Então, 2x menos x0 vezes a é igual a v ao quadrado menos v0 ao quadrado. Ou a velocidade ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Que é o que a maioria de vocês está acostumada a ver, né? Nesse caso, eu estou dizendo que o ΔS ele é x menos x0. Isso aqui é o que a gente chama de expressão de Torricelli.